ao vivo. A gente acompanha desde o início a sessão plenária da tarde de hoje, com as expectativas que são essas que nós já apresentamos aqui na introdução do Direto do Plenário. E vamos acompanhar, portanto, a sessão plenária da tarde de hoje ao vivo aqui na TV Justiça. Obrigada, podemos nos sentar. Ministra Rosa Weber, presidente do STF, está ao centro da bancada em formato da letra U invertida. 2023, a 25ª sessão ordinária Ao fundo, vemos a parede de mármore clara, com detalhes, do brasão dourado ao centro, bandeira do Brasil à esquerda e crucifixo à direita. Procurador-Geral da República, as senhoras e senhores advogados. A ministra Rosa Weber tem pele branca, cabelos louríssimos, lisos, curtos, abaixo das orelhas, usa brincos dourados, óculos de armação escura. Pela TV Justiça. Veste a toga preta sobre blazer verde e lenço colorido estampado em preto, branco e laranja. Ata da 25ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 24 de agosto de 2023. Presidência Carmen da senhora Lilian ministra Oliveira Rosa de Souza, Weber, assessora-chefe presentes do da plenário, sessão, está em senhores pé à direita da ministros ministra Rosa Gilmar Weber. Tem Mendes, pele Carmen clara, Lúcia, cabelos Dias castanhos, Toffoli, lisos, Luiz longos, Fux, alourados Roberto nas pontas. Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Veste Moraes, toga preta Nunes sobre Marques, blusa André preta e Mendonça lenço Cristiano estampado Zanin. em rosa e preto Subprocurador-Geral ao da redor do República, pescoço. Dr. Carlos Frederico Santos. Abriu-se a sessão às 14h39, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consultos eminentes pares sobre alguma eventual complementação ou retificação na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. E antes de fazer o primeiro pregão, eu registro a presença neste plenário de estudantes do ensino médio. Os estudantes ocupam quase todas as poltronas caramelo da plateia. Concentram-se mais à parte central. Colégio Rio Branco de Campinas, São Paulo, e a Escola Lourenço Castanho, também em São Paulo. Sejam muito Vestem bem-vindos. É muito terno importante a e presença roupas de formais. estudantes ainda, né, no ensino médio, no Supremo Tribunal Federal, que acolhe a todos e precisa ser bem conhecido para ser muito amado por todos nós. Apregou para continuidade de julgamento o recurso extraordinário 1.017.365, procedente de Santa Catarina, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, que tem como recorrente a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e como recorrido o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, nova denominação do Fátima, e ainda a comunidade indígena Xoclém, terra indígena Ibiramala Clã. Ibiramala Clã. Eu relembro que este recurso extraordinário diz com o tema 1031 da repercussão geral, definição do Estatuto Jurídico Constitucional das Relações de Posse das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. Existem 226 casos sobrestados à espera do julgamento desta repercussão geral. E, na última assentada, eu faço o registro ainda do voto, embora, na verdade, A ministra consulta uma lista de papéis. Nós já temos registrados o voto do eminente relator, ministro Edson Fachin, dando provimento ao recurso extraordinário, e o voto do ministro Nunes Marques, num primeiro momento, negando provimento ao recurso extraordinário. E, na última assentada, tivemos o voto vista do ministro Alexandre de Moraes,
que acompanhou o relator no sentido do provimento do recurso extraordinário, mas propondo uma tese ligeiramente diversa. E houve, então, pedido de vista do eminente ministro André Mendonça, a quem eu agradeço, atendeu o meu pedido, o processo está de volta à pauta, e a quem eu concedo a palavra para que profira o voto vista. Agradeço, senhora O ministro presidente. André Mendonça Ministra senta-se à Rosa ponta da Weber, meus bancada à cumprimentos esquerda, também tem à pele clara, ministra cabelos vice-decana, grisalhos, ministra principalmente nas Carmen Lúcia, laterais, relator, lisos. Usa óculos de ministro armação Luiz metálica Edson retangular leve, Fachin, veste toga preta, terno vosso azul nome, marinho, os camisa demais branca, colegas, gravata azul marinho estampada. também Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, eminentes advogados e advogadas aqui presentes, estudantes já referidos e comunidade indígena também que aqui se faz presente para acompanhar este julgamento. Senhora presidente, eminentes pares, acolhendo o escorreito relatório de Sua Excelência, ministro Luiz Edson Fachin, permito-me rememorar brevemente que estamos a apreciar o tema 1031 da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal. Como bem pontuado pelo eminente relator, trata-se, em verdade, de questão constitucional de relevância ímpar, ou seja, a definição adequada quanto à adequada compreensão dos direitos possessórios das comunidades indígenas, impondo-se a esta Suprema Corte que desvele, nas palavras do eminente relator, as potencialidades hermenêuticas contidas no artigo 231 do texto constitucional, de modo a tutelar o direito fundamental dos índios ao exercício do seu Plateia modo de vida, composta de cultura estudantes e e indígenas existência, caracterizados intimamente com ligados à cocares posse tradicional de suas terras. e pinturas corporais indígenas. Iniciado o julgamento do feito, ainda em sessão virtual, em meados de 2021, Sua Excelência trouxe ao colegiado voto que bastante robusto, que, em síntese, se me permite, ministro Luiz Edson Vista geral Fachin, dos ministros extraindo reunidos da no emenda plenário. e de alguns aspectos que considero essenciais ou estruturais da tese proposta, Vossa Excelência faz consignar que a Constituição de 1988 rompe um paradigma assimilacionista. No item 9 da emenda, Vossa Excelência consigna que a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 e da configuração do renitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação. Item 11, demonstrada a flagrante inconstitucionalidade no que concerne ao cumprimento do artigo 231 da Constituição Federal, Vossa Excelência também consigna que não há vedação a eventual redimensionamento das terras já demarcadas a contemplar a real dimensão da posse tradicional. E no item 14 da ementa, Vossa Excelência consigna que a cadeia dominial ou possessória de determinada área não impede a realização do procedimento demarcatório diante da existência de direito originário à posse das terras tradicionalmente ocupadas. Assim, Vossa Excelência propõe tese com 10 itens que refletem o quanto consubstanciado no voto bem trazido e bem fundamentado de Vossa Excelência, basicamente consignando a não existência ou a defesa da não eficácia de um marco temporal a partir da Constituição de 88, também a não necessidade de configuração do que se definiu como um esbulho que, de alguma forma, caracterizasse o contato ou ocupação efetiva da terra indígena demandada para ser demarcada. O ministro Nunes Marques, a partir de destaque
deduzido pelo ministro Alexandre, já em plenário físico, emitiu seu voto. Basicamente, se não me falha, ministro Nunes Marques, sustentando a defesa de uma O jurisprudência plenário do até então STF consolidada analisa marco nesta Suprema temporal Corte, sobre o direito tanto de quanto ao posse marco de áreas temporal, de como o esbulho renitente, tradicional ocupação indígena. e, mais recentemente, o ministro Alexandre de Moraes trouxe uma tese intermediária, vamos dizer assim, entre os dois pontos. Dentro desse contexto, antes de me pronunciar hoje, eu apresentei ao colegiado uma questão de ordem, indagando sobre a possibilidade ou não do meu voto, no que tange a questão da repercussão geral, abstraindo-me eu de me manifestar no caso concreto, o que acabou sendo acolhido pelo colegiado, à unanimidade. Apenas faço esse registro também para dizer que me aterei na análise da questão apenas no que envolve o aspecto objetivo de tese em discussão, não no caso concreto propriamente dito. Inicio, assim, a análise do mérito, com essa delimitação, registrando que, de acordo com Darcy Ribeiro, abro aspas, o índio é todo indivíduo reconhecido como membro de uma comunidade de origem pré-colombiana que se identifica como etnicamente diversa da nacional e é considerada indígena pela população brasileira com que está em contato. Trata-se, portanto, digo eu, de conceito complexo, porquanto depende de um processo de autoidentificação conformado a partir de critérios de percepção da realidade por parte de cada pessoa. Apesar da necessidade de considerar que a Constituição reconhece as peculiaridades inerentes a cada etnia, pelo que não se pode descurar de um olhar interétnico ou intraétnico para a questão indígena, tal premissa se põe sem prejuízo da ideia de que todas elas reunidas compõem um segmento ainda maior, um verdadeiro macroconjunto que vem a somar-se àqueles constitutivos dos afrodescendentes e dos egressos de outros países ou continentes. Esse texto consta da PET 3388 do acórdão correspondente e prossegue aquele julgado, dando-se que todos esses grandes conjuntos ou grupos humanos maiores são formadores de uma só realidade política e cultural, ou seja, a nação brasileira. Essa espécie de linha imaginária que ata o presente, o passado e o futuro do nosso povo. É dizer, o povo brasileiro como um só continente humano de hoje, de ontem e de amanhã. Afinal, parafraseando o ministro Aires Brito, é preciso reconhecer que os povos indígenas devem ser qualificados como brasileiros, e não índios estrangeiros. Reconhecimento este, digo eu, que é condizente, inclusive, com a fundamental participação dos povos indígenas ao longo de todo o arco histórico-temporal na formação da identidade nacional. Nesse sentido, é igualmente importante recordar que o processo constitucional que culminou com a promulgação da Carta de 88 ensejou a construção, abro aspas, de um discurso jurídico positivo que já não antagoniza colonização e indigenato, mas, ao contrário, intenta conciliá-la operacionalmente, conforme consta do julgado da PET já referida. Foi nesse sentido a compreensão que essa Suprema Corte já teve oportunidade de registrar posteriormente, e o fez, tanto naquele julgado como em outros, a partir da lógica subjacente ao raciocínio fundamentado no denominado constitucionalismo fraternal. Trata-se esta visão de fraternidade, princípio constitucional e valor constitucional, a um só tempo um valor fundante da nova ordem constitucional,
como também uma prática conformadora que deve estar presente no processo interpretativo da Constituição. Nesse sentido, pontuo lições do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, no sentido de que a ideia de fraternidade pode ser compreendida como categoria política e também como princípio jurídico. Cito aqui lições doutrinárias do ministro Reinaldo da Fonseca a respeito do constitucionalismo fraternal, sendo que o eminente ministro do STJ aponta que, na condição de categoria política, a fraternidade tem o potencial de atuar como método e conteúdo da política e tornar-se parte constitutiva do processo de tomada de decisões políticas, assim como um guia hermenêutico das demais normas em interação dinâmica. Já enquanto princípio jurídico operativo, assume a natureza de sobreprincípio, conformador da atuação dos poderes constituídos, na medida em que direciona o legislador ordinário, restringe o leque de escolhas constitucionalmente legítimas disponíveis à deliberação e baliza a interpretação judicial. Em resumo, pode-se dizer que a fraternidade enseja a busca da solução que melhor compõe a multiplicidade de interesses contrapostos em jogo, atraindo, assim, o princípio da unidade da Constituição. Quanto a este princípio, o ministro Menezes Direito assim consignou em seu voto na PET 3388. A Constituição é a síntese de uma miríade de anseios das mais diversas naturezas. Ao mesmo tempo, essa diversidade forma um todo unitário, que vem a ser o fundamento de toda a ordem jurídica e também o fundamento de todo o sistema, que, como tal, não admite nem a instabilidade, nem a autonegação. O objetivo norteador do princípio da unidade é, assim, o equilíbrio entre os interesses que compõem, em uma rede de interdependência recíproca, a ordem constitucional. É preciso, igualmente, reconhecer que essa principiologia é conformadora de uma verdadeira regra matriz estabelecida pelo poder constituinte originário, que, do alto da sua liberalidade criativa, preocupou-se em expressar o objetivo maior de uma construção de uma única sociedade verdadeiramente irmanada já na escolha da sua primeira palavra, nós, conforme consta do preâmbulo da nossa Constituição. Diante dessa perspectiva, eu passo, então, a fazer uma análise do cenário de conflitos existentes na história do país e desde o descobrimento do nosso país. Na obra Os Índios na História do Brasil, a professora Maria Regina Celestino de Almeida, eu, a partir desse momento, farei referência a ela apenas como de Almeida, professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, em obra publicada pela editora FGV, consigna que, embora seja controvertida a definição do número de índios habitantes no Brasil no momento da chegada dos portugueses, John Monteiro estimava que o quantitativo variava entre 2 e 4 milhões de habitantes. No entanto, a mesma professora registra ser certo que eram muitos, sobretudo se comparados à reduzida população portuguesa, calculada à época do século XVI em 1,5 milhão de habitantes. Ou seja, as estimativas são de que havia mais indígenas no Brasil do que portugueses em Portugal. Do mesmo modo, sobre os povos originários, afirma que, abro aspas, era uma população extremamente diversificada, com estimativas, segundo Arion Rodrigues, de mais de 1.000 etnias no tempo da conquista.
Apesar dessa grande diversidade étnica, os cronistas e missionários da época classificaram os indígenas, grosso modo, a partir do famoso binômio Tupi-Tapuia. Ainda segundo a professora de Almeida, a expressão tapuia, que em tupi significa bárbaro, foi adotada pelos portugueses para referir-se a todos os grupos não tupi. Do mesmo modo, em obra intitulada O Índio na História do Brasil, Berta Ribeiro foi esposa de Darcy Ribeiro. E nesta obra ela apresenta um panorama geral da vasta extensão das terras ocupadas recurso extraordinário número 1017365, FUNAI contra que, ao IMA. estabelecer em contato com o colonizador português, logo indígenas difundiram e a referida estudantes ideia de na plateia organização do dicotômica da plenário do sociedade STF. nativa, composta, de um lado, pelo grande grupo tupi e, de outro, pelo conjunto de etnias que falavam línguas diversas, denominados tapuias. Segundo a historiadora, examinando inúmeros elementos da cultura tupi-guarani, o conhecido americanista Alfred Metrow chega à conclusão de que seu centro de dispersão deve ter sido limitado, ou seja, o grupo tupi-guarani, a partir da conquista e diante dos primeiros contatos e conflitos, ele começa a se dispersar da costa para, nas palavras dela, deve ter se limitado essa dispersão ao norte pelo rio Amazonas, ao sul pelo Paraguai, a leste pelo Tocantins e a oeste pelo rio Madeira. Os tupi-quinhentistas viviam numa estreita faixa ao longo da costa, desde São Paulo até o norte, no Pará. A língua guarani era falada de São Paulo a Porto Alegre e no Paraguai, onde ainda hoje é de uso corrente entre a população rural e mesmo de Assunção, assim como na zona fronteiriça do sul do Mato Grosso. Os tupi da costa, ou da costa oceânica, eram conhecidos pelo nome genérico de tupinambás e se dividiam em vários grupos locais, tupiniquim, tupinás ou tapaneses, e viviam entre Porto Seguro, na Bahia, e o Espírito Santo. Na mesma região, viviam os guaitacazes, ou goitacá, numa estreita faixa do litoral espírito-santense, povo tapuia espremido entre os tupi. Esses três grupos lutavam entre si e acabaram deslocando os tupina para o sertão. Do rio Paraíba, do sul, até Angra dos Reis, era domínio dos tamoios, que viviam em constante hostilidade com os temimino, também ligados, embora com ligação aos tamoios, ocupantes do Baixo Paraíba. Outro grupo tupinambá situava-se em torno da Baía de Guanabara. Em São Vicente estavam os guaianazes, também tapuias, ancestrais, segundo alguns autores, dos atuais caigangue, estendendo-se desde Angra dos Reis até o rio Cananéia, litoral sul, bem ao sul do estado de São Paulo, já a caminho ali do Paraná, defrontando-se aí com os carijó, que eram guaranis e viviam no litoral até a Lagoa dos Patos. No litoral rio-grandense viviam os tapê. Da Bahia para cima, ao norte dos Tupiniquim, habitavam os caetés, entre o Rio São Francisco e o Paraíba do Norte, na região pernambucana. Os Tabajara ocupavam a extinta capitania de Itamaracá, até o Rio Paraíba, bem como a Moipira do São Francisco, também filiados aos Tupinambás. Potiguar ou Petinguara era a designação dos índios tupis que viviam no território hoje compreendidos entre os atuais estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Seu nome significa comedor de camarões. Já no interior de Pernambuco, os tupiná. Essas foram, em síntese, diz Berta,
as tribos Tupi-Guarani que entraram em contato com os portugueses, os franceses, os holandeses da costa entre os séculos XVI e XVII, e de que falam os cronistas e missionários da época. Foi o povo que mais influências, importantes se registrar, exerceu na formação da sociedade brasileira. Já em relação a outro grande grupo indígena, que apesar de etnicamente variado e analisado comumente como antagonistas aos Tupi-Guaranis, temos os Tapuia, que, segundo os historiadores, se ocupavam das regiões mais intestinas e interiores do país, habitando mais nos sertões do que no litoral. Em relação a eles, Berta Ribeiro anota que, quando a frota de Cabral chegou à costa do Brasil, ainda encontrou grupos tapuias que resistiam à pressão tupi. Os Guaianá, cujos descendentes seriam os Caigangue de São Paulo e do Paraná, os Goitacá, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que seriam os Puri, Coroado e Coropó do século XIX, os Aimoré, depois denominados Botocudos, da Bahia, e os Cariri do Nordeste, além de outros. Eram chamados genericamente de Tapuia os grupos filiados à família linguística G, e alguns de língua isolada. Alguns etnólogos incluíram na família de línguas G muitos grupos de culturas semelhantes às deles, mas que falam outra língua. Trata-se dos Caigangue, do sul do Brasil, os Botocudo de Minas e Espírito Santo, conhecidos no primeiro e segundo séculos como Aimoré, os Caiapó meridionais, chamados Ibirajara por José de Anchieta, os Taraiuru, Tarairium do Nordeste, de que tratam os cronistas holandeses. Do mesmo modo, outros grupos chamados Tapuia pelos cronistas, que viviam em Minas Gerais, Bahia e no Nordeste, como os quase extintos Cariri, os Puri Coroado, os descendentes dos Coitacá, os Malili, os Camacã, os Machacali e outros, são hoje considerados povos de línguas independentes. Dentre os grupos Tapuia, cabe falar dos Cariri, que viviam na zona árida do Nordeste, na região compreendida entre o Rio Paraguaçu, o São Francisco, o Itapicuru e talvez o Curupi. O seu nome quer dizer tristonho, calado, silencioso. No início, os Cariri dominavam o litoral nordestino, mas foram de lá escorraçados pelos belicosos Tupiniquim e depois pelos Tupinambá. Fecho aqui as citações de Berta Ribeiro. Há outras citações de outros autores, mas pontuo neste momento que, segundo João Manuel Monteiro, após um brevíssimo período de interação baseada na prática do escambo com estabelecimento de relações cooperativas, ainda que eventualmente impregnadas pelo dolo de exploração na perspectiva subjetiva dos portugueses, pelas quais adereços e objetos de toda a ordem eram oferecidos em troca da utilização da mão de obra local, logo eclodiram os primeiros conflitos. Com o escopo de pacificar os desentendimentos já existentes entre os colonos e os povos indígenas, ao elaborar o regimento de Tomé de Souza em 1548, a coroa portuguesa, ocupando pela primeira vez a posição de agente colonial direto, reconhece que a gênese das contendas residia nas tentativas de submissão dos indígenas a cativeiro ilegítimo e violento. Apesar em pauta, recurso extraordinário número 1017-365, FUNAI contra IMA. Quem vota é o ministro André Mendonça. Dependia, em última instância, da subordinação e exploração da mesma população indígena.
Na verdade, diz nesse ponto Manuel Monteiro, que prossegue. De fato, ao redigir o regimento de Tomé de Souza, em 1548, a coroa não apenas estabeleceu as bases de um governo colonial, como também esboçou a primeira manifestação de uma política indigenista, dando início a uma série interminável de leis, decretos, ordens e regimentos que fariam parte de uma legislação, no mais das vezes ambígua e contraditória. A nova postura admitia abertamente que o fracasso da maioria das capitanias tinha raízes no cativeiro ilegítimo e violento praticado pelos colonos. Ao mesmo tempo, de forma mais velada, o regimento reconhecia que o êxito da colônia dependia, em última instância, da subordinação e exploração da população indígena. Ao comentar sobre a política indigenista do século XVI, especialmente a partir da atuação do governador-geral Tomé de Souza, Almeida leciona que as diretrizes básicas daquela política indigenista iria se manter durante todo o período colonial. Ela recomendava a guerra justa para os índios inimigos que, uma vez vencidos, se tornariam escravos e os aldeamentos para os aliados. Com Tomé de Souza vieram os primeiros jesuítas, chefiados por Manuel da Nóbrega, que curiosamente estudou na Universidade de Salamanca, embora português, e de onde proveio também Padre Anchieta, que depois foi a Coimbra, e 4, 5 anos depois de Manuel da Nóbrega chega ao Brasil. Os jesuítas, então, tornaram-se os responsáveis pelo estabelecimento das aldeias coloniais. Sua principal função seria reunir os índios aliados em grandes aldeias próximas aos núcleos portugueses, nas quais iriam se tornar súditos cristãos para garantir e expandir as fronteiras portuguesas na colônia. Era preciso manter os índios aliados e derrotar os inimigos, de forma a seguir adiante com o projeto colonial. Isso se fez às custas de inúmeras guerras, bastante violentas, que se estenderam até o século XIX. Algumas se tornaram de grande vulto. Do século XVI ao XIX, esses índios bravos não apenas defendiam seus territórios, desafiando a expansão territorial portuguesa, como ainda faziam incursões guerreiras sobre as regiões já ocupadas. Contra eles eram enviadas as bandeiras, daí a expressão bandeirantes, expedições armadas que, além dos metais preciosos, buscavam principalmente índios que seriam vendidos como escravos. Muitas dessas expedições armavam-se com o objetivo explícito de punir grupos hostis. Alguns desses grupos foram especialmente aguerridos e tornaram-se bastante conhecidos pelas descrições extremamente negativas e estereotipadas, como os caetés, os potiguaras, os goitacazes e os terríveis aimorés, que a partir do século XVIII foram sendo chamados de botocudos. Assim, conclui de Almeida que, no século XVI, na costa brasileira, franceses e portugueses disputavam, além das riquezas da terra, a imprescindível aliança com os nativos. O vai e vem dos vários grupos indígenas entre acordos e confrontos entre si e com os estrangeiros foi intenso. Nesse contexto, tentando conciliar as visões defendidas pelos colonos e pelos recém-chegados jesuítas, editou-se a Lei de 20 de março de 1570, que, segundo João Manuel Monteiro, de qualquer modo, tal lei claramente refletia o tom conciliatório adotado por uma coroa ambivalente, indecisa entre os interesses de colonos e jesuítas. A postura a favor da liberdade dos índios certamente atendeu aos apelos dos padres Luís da Gran e José de Anchieta. Ao mesmo tempo, a cláusula referente à guerra justa surgia como resposta à demanda dos colonos por escravos, sendo ainda aceitável
para os jesuítas. Sob a influência dos jesuítas, essa primeira política indigenista, capitaneada pela coroa portuguesa, passa a basear-se na figura dos chamados aldeamentos. O primeiro dos aldeamentos da região, registra João Manuel Monteiro, embora não projetado inicialmente como tal, foi Piratininga. Na verdade, Piratininga de São Paulo, ou hoje São Paulo, que ficava em uma colina entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú. Aldeia essa organizada em torno de Tibiriçá em 1554. Diz o autor: além de propor um mecanismo de acesso à mão de obra indígena, o projeto dos aldeamentos também definiu a questão das terras dos índios. Cada aldeamento foi dotado de uma faixa considerável de terras. Ao mesmo tempo, porém, as doações de terras tinham o objetivo menos nobre de restringir os índios a áreas determinadas pelos colonizadores, abrindo assim acesso a regiões antes ocupadas pelos grupos nativos. Os principais aldeamentos eram da região de São Miguel e de Pinheiros, que receberam doações em 1580 de 6 léguas em quadra, ou seja, aproximadamente 1.100 quilômetros quadrados, para cada um desses aldeamentos. Mesmo extensas, essas doações não refletiam absolutamente as formas pré-coloniais de ocupação. O próprio instrumento de doação aponta alterações radicais na definição do direito de propriedade, pois os antigos ocupantes do território, de todo o território, estavam agora obrigados a contentar-se com uma porção restrita das mesmas terras. Na sua petição, os índios de Pinheiros observaram placidamente que a terra que cultivavam para os padres não servia mais e, portanto, solicitaram a doação de uma nova área em Carapicuíba, alguns quilômetros distante do aldeamento. Por seu turno, os índios de São Miguel pediram uma doação mais claramente associada ao passado indígena, uma vez que visavam terras próximas ao local de Ururaí, antiga aldeia de Piquerobi. É importante frisar, no entanto, que o capitão Mor, embora autorizasse as doações, não reconhecia os direitos tradicionais dos índios na terra. Diante desse insucesso da política de aldeamento, prevaleceu a visão escravagista, em detrimento de uma abordagem de integração missionária. Tanto é verdade que essas ações suscitaram uma nova onda de revolta nos arredores da colônia portuguesa, com os grupos Guaianá, Guarulhos e Tupiniquim. Em 1583, a Câmara Municipal de São Paulo aconselhou os colonos a evitarem as aldeias Guaianá pelos riscos envolvidos. 4 anos mais tarde, a mesma Câmara debatia o perigo iminente de haver aqui muito gentio Guaianá, e assim a maior parte do gentio do sertão falar mal e estar alevantado. Mais do que nunca, a resistência indígena encontrava-se explicitamente atrelada à questão da escravidão. Em 1590, a Câmara Municipal faz o ajuntamento de todas as aldeias do sertão da capitania, para rechaçar a presença europeia na região. Naquela ocasião, uma força aliada de Guaianá e Tupiniquim assolou uma expedição de 50 homens sob a liderança de Domingos Luiz Grou e Antônio Macedo, nas proximidades da futura vila de Mogi das Cruzes. Dando sequência a esta vitória, os aliados indígenas lançaram novos ataques aos sítios portugueses, localizados ao longo do rio Pinheiros, e com o apoio dos residentes do aldeamento de Pinheiros, fizeram uma rebelião surpreendente contra o controle europeu da região.
Da mesma forma, um ano depois, o oeste da vila, no local denominado Parnaíba, os índios aniquilaram outra expedição escravista no rio Tietê. A crescente hostilidade que perdura entre 1590 e 1595 acabou destruindo ou escravizando a população nativa num raio de pelo menos 60 quilômetros em torno da vila de São Paulo. Ao mesmo tempo, como consequência, os Guaianá e Guarulhos recuaram para o Vale do Paraíba ou para além da Serra da Cantareira, sendo novamente envolvidos pelos paulistas apenas na década de 1640. Como desfecho de tais acontecimentos, tem-se uma política indigenista que já nasce baseada no deslocamento forçado de populações e etnias de suas terras nativas. Para constrangimento nacional, do ponto de vista eminentemente fático, histórico, o esbulho à posse indígena começa já no século XVI. Nesse sentido, John Monteiro aponta que, no final do século XVI, o primeiro ciclo de relações luso-indígenas chegou a seu término. No curto espaço de 2 gerações, os principais habitantes da região de São Paulo tinham vivido a destruição das suas aldeias e a desintegração das suas sociedades. Durante a maior parte deste século, a tendência dominante nessas relações havia se circunscrito às questões da aliança e da troca e à luta pela posse da terra. Até o fim do século, grande parte do território antes ocupado pelos Tupiniquim e Guaianá encontrava-se seguramente na mão dos conquistadores. Esta massa de novos cativos, por sua vez destituída de qualquer vínculo histórico com as terras que passavam a habitar, ocuparia a base de uma sociedade colonial, definindo-a nos termos das relações sociais que moveriam o novo sistema de produção. O século XVII não é diferente. De forma mais sintética, tal cenário se verifica, conforme aponta John Monteiro. Ao longo do século XVII, colonos de São Paulo e de outras vilas circunvizinhas assaltaram centenas de aldeias indígenas em várias regiões, trazendo milhares de índios de diversas sociedades para suas fazendas e sítios, na condição de serviços obrigatórios. Plenário do STF analisa marco temporal sobre o direito de posse de áreas de tradicional ocupação indígena. Também no século XVII, Berta Ribeiro anota que o norte do Brasil agora é alvo das investidas por parte dos europeus. Somente no início do século XVII, o norte do Brasil, diz ela, é alvo de novo das investidas pelos europeus. Alertados, os portugueses avançam em direção ao norte, guiados por mamelucos e guerreiros potiguar e tupiniquim. Enfrentaram os Cariri do Ceará, grupo Tapu e Augé, inimigos do Tupi. Vendo-se perdidos, os Tupinambá, aliados dos franceses, tentam se aproximar dos novos conquistadores, sendo sanguinariamente reprimidos. Em 1621, a população indígena remanescente, concentrada em São Luís, é atacada por uma epidemia de varíola, que em 3 dias aniquila o que sobrara das 27 aldeias existentes ao tempo. Cerca de 12 mil índios numa área de 12 mil quilômetros quadrados, o que dá em média 10 habitantes por quilômetro quadrado. Em menos de 2 décadas, estava aniquilada a população tupinambá na costa do Maranhão e Grão-Pará. No mesmo ano é criado o estado do Maranhão e Grão-Pará, incluindo o atual território do Ceará. Século XVIII. É marcado pelo ciclo do ouro em direção ao oeste. Sobre este período, Berta Ribeiro relata que a ira dos faiscadores do ouro se dirigia principalmente contra os Paiaguá,
que, destroçando as flotilhas, levavam o ouro arrebanhado para vender a preço vil em Assunção. Organizaram-se expedições punitivas em Cuiabá e, em 1734, o rei de Portugal ordenou a guerra justa contra os Paiaguá e os Imbaiá-Guaicuru. Num ataque de surpresa, os Paiaguá foram literalmente massacrados. 600 índios foram mortos e os 240 sobreviventes capturados para trabalhar nas minas. Os bandeirantes entraram em contato com outra tribo, os Paresi, de língua aruaque. Estes eram pacíficos horticultores, laboriosos como os Guaná, e que obtinham cativos os aguerridos cavaleiros Guaicuru. As aldeias Paresi foram devastadas e ultrajadas, e em 1797, o engenheiro português Ricardo Franco de Almeida Serra, que comandava o Forte Coimbra, registrou que os Paresi estavam praticamente extintos pelas incursões, escravização e emigração causadas pelos portugueses. As virtudes e a condução pacífica dessa tribo é que causaram sua ruína, registrou o engenheiro. Nos campos e nas florestas de galeria do Rio São Lourenço viviam os Bororô, grupo Tapuia. Uma parte da tribo opôs-se à resistência à invasão dos mineradores ao seu território. Outra aliou-se aos paulistas para assustar a penetração dos jesuítas espanhóis. A esse bandeirante deve-se também a primeira notícia a respeito dos Caiapó, grupo G, que vivia ao norte da região das Minas, recém-descobertas de Goiás e ao sul de Cuiabá, ocupando extensas campinas. Os Caiapó, extremamente aguerridos, bloqueavam a estrada de acesso às minas de Goiás e sua tática de ataque e fuga impedia que fossem pegos. Antônio Pires do Campo, com seus aliados Bororô, tradicionais inimigos dos Caiapó, atacou suas principais aldeias da região de Camapuã, em 1742, causando enorme morticínio. Os Caiapó reagiram e foram perseguidos por outros bandeirantes mineradores, movendo-se-lhes a guerra justa por ordem do governador. Já a então corrida do ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso chegava ao fim. Ela custava o extermínio de milhares de índios e teve como saldo a apropriação para a coroa portuguesa de um extenso território desabitado. Especificamente em relação à corrida do ouro, nada obstante tenha sido intensificada no século XVIII, como apontado, é pertinente pontuar que o desejo português pelo minério promovera incursões do território já em momentos anteriores. A esse respeito, relata Laurentino Gomes. Os primeiros esforços sistemáticos em busca do ouro de Minas Gerais datam de 1671, ano em que o primeiro Visconde de Barbacena foi nomeado governador-geral do Estado do Brasil, com a espinhosa missão de encontrar meios de recuperar a economia colonial àquela altura combalida pela crise do mercado internacional do açúcar, e incapaz até mesmo de gerar os dividendos necessários para pagar a burocracia portuguesa instalada na América. Outras duas tarefas de Barbacena seriam expandir a colonização para o interior do país, do território, e 2, combater os indígenas, que atormentavam, diz ele, a vida dos senhores de engenhos no litoral. Prossegue Laurentino Gomes. A data e local exatos da descoberta do primeiro depósito de minerais preciosos são ignorados. O mais provável é que tenha ocorrido entre 1693 e 1695. Até essa época, Minas Gerais era uma terra erma e escassamente habitada, mas já bem conhecida pelos bandeirantes paulistas. Na segunda metade do século XVII, importantes e numerosas expedições tinham cruzado a região de norte a sul à procura de indígenas para escravizar.
Os bandeirantes constituem um grupo diverso na sociedade colonial brasileira. A diferença começava pela própria maneira de se comunicar. Em São Paulo, no dia a dia, falava-se o tupi-guarani, a língua geral dos índios. Os paulistas viviam perambulando pelo interior do Brasil, nas famosas entradas, bandeiras ou monções, que se tornariam responsáveis pela exploração e ocupação efetiva do território. Passavam meses ou anos enfurnados no sertão. Em geral, para chegar a Minas Gerais, as expedições bandeirantes partiam de um local situado no Vale do Paraíba, onde hoje se encontra a cidade de Taubaté. Depois de cruzar a monumental Serra da Mantiqueira, atingiam os Campos Gerais, que se estendem até os sopés da Serra do Espinhaço. Esse território era chamado de Minas dos Cataguases, devido ao fato de ser inicialmente dominado por esse grupo indígena. No total, levava-se cerca de 25 dias de viagem, entre as margens do rio Paraíba e os depósitos de ouro, onde atualmente se localizam as cidades de Ouro Preto, Mariana e Sabará. Como resultado desse movimento expansivista, de expansiva interiorização, tem-se o consequente redimensionamento das fronteiras nacionais. Nas palavras de Boris Fausto, desde o início do século XVIII, a extensão geográfica da colônia nada mais tinha que ver com a incerta linha de Tordesilhas. A expansão das bandeiras paulistas para o oeste e dos criadores de gado e forças militares para o sudoeste ampliaram de fato as fronteiras do país. O avanço minerador, a partir do século XVIII, deu mais um empurrão, de modo que a fisionomia territorial do Brasil já se aproximava da atual. Outro marco importante do século XVIII foi a instalação pelo Marquês de Pombal de uma proposta assimilacionista, a qual o próprio ministro Luiz Edson Fachin fez referência em seu voto. Essa proposta visava garantir a soberania do território para Portugal. De modo mais específico, seu objetivo era transformar as aldeias em vilas e lugares portugueses, e os índios aldeados em vassalos do rei, sem distinção alguma em relação aos demais. A nova legislação foi aplicada de diferentes formas, conforme as especificidades locais e as características dos grupos indígenas para as quais se dirigiam, tendo encontrado reações diversas por parte desses últimos. Em algumas áreas, efetuavam-se descimentos e criavam-se novas aldeias. Em outras, desencadeavam-se guerras e estabeleciam acordos com os principais nos sertões. E em áreas de colonização mais antiga, a proposta era extinguir as aldeias, acabando com a distinção entre índios e não índios. Essas práticas podiam desenvolver-se concomitantemente e em regiões muito próximas, pois integravam uma mesma política indigenista que procurava assimilar índios bravos, entre aspas, dos sertões e os índios aliados das aldeias. Aos primeiros cabia atrair, aldear, civilizar, e simplesmente assimilar, misturá-los à massa da populacional e extinguir as aldeias. A política de Pombal para os índios deve, portanto, ser compreendida, diz o autor, no contexto mais amplo das reformas pombalinas, que visavam essencialmente fortalecer o poder absoluto do rei de Portugal. A demarcação das fronteiras era a prioridade, e a região norte foi foco das atenções nesse período, das especiais atenções por parte da metrópole. Não foi à toa que o governador do estado Grão-Pará e Maranhão foi o próprio irmão do Marquês de Pombal. A mudança mais significativa foi a proposta de assimilação. Coerente com ela, algumas medidas foram inovadoras.
diz, como a proibição dos costumes indígenas nas aldeias, o forte incentivo à miscigenação e o fim da discriminação legal contra os índios. Para implantar essa política, uma das principais medidas foi o incentivo da presença de brancos no interior das antigas aldeias. O parágrafo 80 dela tratava da política de incentivo à presença dos brancos nos aldeamentos, referindo-se também à necessidade de acabar, abre aspas, com a odiosa separação entre uns e outros, como forma de promover a civilidade dos índios. Sem aprofundar na controvertida questão sobre a expulsão dos jesuítas, que também deve ser vista no contexto mais amplo das reformas pombalinas, importa destacar em pauta, recurso extraordinário número 1017365 FUNAI contra IMA. Plenário do STF analisa marco temporal sobre o direito de posse de áreas de tradicional ocupação indígena. Vota o ministro André Mendonça. Por sua vez, ficavam mais à vontade para se misturar com os índios e avançar sobre suas terras, pois, além de incentivados pela nova lei, estavam livres da severa vigilância dos jesuítas, que em vão haviam se esforçado para mantê-los afastados. No século XIX, as guerras contra os índios se estendem. Conforme de Almeida, nesse período, houve a declaração da Guerra Justa pelo príncipe regente Dom João, em 1808, contra os botocudos, logo estendidas aos caigangues. Diz de Almeida, foram os botocudos inimigos por excelência, para os quais se construíam as imagens mais terrificantes que predominaram até o século XX e justificaram uma política indigenista extremamente agressiva. Na verdade, essa imagem foi útil aos interesses da coroa, que no período da mineração proibia a circulação naquelas áreas para evitar os desvios do ouro. Entre 1760 e 1808, inúmeras bandeiras foram ao sertão e todos os governadores de Minas Gerais desse período foram, segundo ele, favoráveis a políticas violentas contra os índios. A Carta Régia de 1808, que declarou a Guerra Justa, resultou, na verdade, da pressão de colonos e autoridades para obter da coroa a sanção oficial para investidas que nunca haviam cessado. Por fim, de acordo com o relato de Berta Ribeiro, a ocupação do território nacional não devassado nos séculos XIX e XX se assemelha em tudo às dos séculos precedentes. Ela cita, de modo especial, a eclosão durante o período extrativista da cabanagem, que, nas suas palavras, representou a mais feroz repressão no norte do país. Portanto, encerrando as questões históricas, o que se verifica, em resumo, nas palavras de Darcy Ribeiro é o seguinte: após 4 séculos de uma falaz proteção possessória, os índios haviam sido despojados de quase todas as terras que tivessem qualquer valor. Viviam acoitados nos sertões, mais ermos, e ali tinham de defender-se, à viva força, contra as ondas de invasores que procuravam desalojá-los, cada vez que suas terras começavam a despertar a cobiça por se tornarem viáveis a qualquer tipo de exploração econômica. Agora passo algumas considerações atuais sobre a comunidade indígena, trazendo dados do atual censo. Ainda não completo, mas já com muitos dados relevantes sobre a questão dos indígenas no Brasil. A partir desse contexto histórico, brevemente sumariado, logo se percebe
porque a sobrevida das populações nativas não era vista de modo esperançoso pelos antropólogos de um modo geral. Em um prefácio à 7ª edição da obra Os Índios e a Civilização, Mércio Gomes pontua, abre aspas, que como todos os antropólogos, cientistas sociais e o público geral, Darcy nem ninguém esperava que os povos indígenas que haviam sobrevivido a esse holocausto americano, que arrasou com mais de 2/3 dos povos e populações do Novo Mundo em menos de um século, e continuaria a sacrificar os sobreviventes, reduzindo-os às situações socioeconômicas mais degradantes passíveis em todos os países, que eles iriam sobreviver aos tempos vindouros. A história parecia estar contra esses povos e as suas formas de cultura. Digo eu agora, trazendo os dados do censo. Apesar de tal prognóstico, ao se compararem os dados do censo de 2010, daquele realizado durante 2022, verifica-se que a população indígena aumentou exponencialmente durante o interstício, passando de 896 mil para 1.693.000 pessoas. Em termos proporcionais, os indígenas saltaram de uma representação de 0,47% para 0,83% da população nacional. É importante registrar que, em documento técnico elaborado a propósito dos dados apresentados pelo Censo Demográfico de 2022, o IBGE faz ponderações que relativizam o aumento verificado, em razão de alterações metodológicas promovidas entre o último censo de 2010 e este realizado agora, que foi o primeiro no qual o de 2010 se buscou colher informações mais específicas sobre a população indígena. Aponta-se, dentre as alterações de cenário, um levantamento estatístico entre um levantamento estatístico e outro a inclusão de 72 novas unidades territoriais somadas às 505 terras indígenas do censo de 2010. Em que pese tais ponderações, fato é que houve realmente um aumento vertiginoso daqueles que se identificam como nossos primeiros habitantes. De acordo com o citado documento, abro aspas, a população indígena praticamente dobrou em 12 anos, com uma variação positiva de mais de 88%. Tem-se ainda o seguinte panorama na distribuição espacial dessa população específica, que tem 44,5% quase dos seus integrantes na região norte, pouco mais de 31% no nordeste, pouco mais 11,80% no centro-oeste, 7,2% no sudeste, 5,2% no sul. Há, portanto, uma concentração de 75,71% da população indígena nas regiões norte e nordeste do país. Em relação aos estados, 2 deles concentram 42,51% do universo total. No caso, o Amazonas, com mais de 490 mil indígenas, e a Bahia, com quase 230 mil indígenas. Mato Grosso do Sul aparece em terceiro, com mais de 116 mil, Pernambuco, 106, Roraima, 97, sendo estas unidades da federação que concentram mais de 60% da população indígena. Outro dado de comparação entre os censos permite identificar as 5 unidades da federação nas quais o total de pessoas indígenas mais que dobrou. São eles Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Amazonas, Piauí e Goiás. Verificou-se ainda que 79 municípios brasileiros têm mais de 5 mil pessoas indígenas residentes, número que aumentou em comparação a 2010, quando eram apenas 42 municípios. O mesmo fenômeno se verificou em relação aos municípios com faixa de residência indígena, entre mais de 1.000 até 5 mil pessoas. Em 2010, eram 151
municípios, hoje 199. Os municípios, na mesma direção, enquanto em 2010, 1.085 municípios não apresentavam presença de pessoas indígenas, esse número hoje é de 738. Os municípios com maior crescimento absoluto de indígenas entre os dois censos são Manaus e Salvador. No estado da Bahia, de modo geral, 352 dos 417 municípios registraram um aumento da população indígena. Dado que tem pertinência direta com o tema em apreciação, configura-se no percentual de indígenas que residem em terra indígena. Verificou-se que quase 690 mil indígenas vivem em terras indígenas não demarcadas. Por outro lado, do conjunto total de indígenas, que somam 1.071.000, o equivalente a 63% vive fora das terras indígenas. Em relação a este recorte, constatou-se, diz o censo, que a região sudeste apresenta o percentual mais elevado de população indígena residente fora das terras indígenas. No sudeste, mais de 82% dos indígenas vive fora de terras indígenas. Em Minas Gerais, esse percentual é de quase 67%. No Espírito Santo, pouco mais de 67%. No Rio de Janeiro, 96,82% dos indígenas estão fora de terras indígenas e em São Paulo, 92,44%. Permitindo-me uma análise conjectural, talvez isso ocorra em razão do baixo percentual de áreas demarcadas na região sudeste, sul e sudeste, às quais correspondem... Na plateia, vemos alguns indígenas que acompanham a sessão, caracterizados com cocares e pinturas corporais. Sendo o percentual mais baixo entre as regiões... Em pauta, recurso extraordinário número 1017365, FUNAI contra IMA. Vota o ministro André Mendonça. Com 11%. Ainda como dado ilustrativo, a menor terra indígena já demarcada se localiza no município de São Paulo. Trata-se da terra indígena Jaraguá, habitada pelas etnias Guarani, Guarani Mibia e Guarani Nandeva, demarcada em 1987, com a extensão de 1,7 hectares. Outro dado interessante aponta que o conjunto do censo da população indígena residente em terras indígenas apresenta significativa concentração espacial. 36 terras indígenas reúnem mais de 50% dos indígenas que vivem em terra indígena. Vale atentar, em relação a este último ponto, que essas 36 áreas reúnem, portanto, mais de 50% da população indígena residente em terra indígena, tornando-se o universo total, dentro de um universo total de 577 unidades, correspondente a uma concentração de mais da metade da população em apenas 6% das terras indígenas. O que, por óbvio, leva à constatação de que menos da metade da população indígena reside em área indígena. Especificamente quanto às áreas demarcadas ou em processo de demarcação, de acordo com informações divulgadas pela FUNAI em sua página de internet, atualmente constam 761 terras indígenas em seus registros. Desse universo, 475 estão integralmente regularizadas, 8 homologadas, 73 já declaradas, 44 delimitadas e 137 em estudo, além
desse montante, há cerca dessas 761, das quais 475 já regularizadas, há ainda 478 reivindicações de povos indígenas em análise no âmbito da Fundação. Ainda segundo informações obtidas junto à FUNAI, a área somada das 761 terras indígenas representam aproximadamente 13,75% do território brasileiro, estando localizadas em todos os biomas, mas sobretudo na Amazônia Legal. Assim, em análise perfunctória dos dados apresentados a título de contextualização do cenário atual, penso ser relevante destacar que a população indígena está em processo de expansão, ao mesmo tempo em que a taxa de crescimento da população em geral hoje está em decréscimo. Apesar da plena possibilidade de convivência pacífica entre todas as etnias que formam o amálgama nacional, tem-se um percentual relevante, ultrapassando bem mais da metade de indígenas ainda residentes fora das terras indígenas, e que há uma substancial concentração de indígenas fora das terras indígenas, especialmente no sul e no sudeste, bem como há uma quantidade considerável de áreas reivindicadas pelos povos indígenas, ou ainda não plenamente regularizadas, cujo efetivo saneamento jurídico depende dos contornos adotados na presente decisão. No tópico seguinte, senhora presidente, eu traço um apanhado. Em pauta, recurso extraordinário número 1017365, FUNAI contra IMA. Voto ao ministro André Mendonça. Porque são questões que nós já temos um conhecimento bastante maduro, em tese não seriam inovações ou nada novo que eu estaria aportando, não obstante apenas registrar alguns aspectos. Naquele julgado, o ministro Menezes Direito se miscuiu no exame da controvérsia sobre o alcance retroativo do direito indígena, de posse de suas terras, e também do próprio conceito de terras tradicionalmente ocupadas que consta da Constituição. Ou seja, semelhantemente ao que proposto no bojo do presente tema decisum, naquela oportunidade a Corte analisou a natureza jurídica das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena. Pois bem, como se pode verificar, do item 11 da ementa daquele julgado, extraiu-se a compreensão segundo a qual os artigos 231 e 232 da Constituição Federal constituem um completo estatuto jurídico da causa indígena, tendo, naquela oportunidade, o colegiado acolhido o denominado marco temporal de ocupação, como requisito, dentre outros, para o efetivo reconhecimento aos índios, diz o texto, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Naquela oportunidade, importante assentar que foi voto vencido, acolhendo a teoria e a perspectiva do indigenato, a ministra Carmen Lúcia. Em síntese, alguns dos votos, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu naquela oportunidade que, com base na teoria do fato indígena, que foi a teoria trazida pelo ministro Menezes Direito, teoria a qual adiro completamente e que substitui, com vantagem, diz ele, o Instituto do Indigenato. Pediu vênia ao ministro Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia, para aderir, inclusive, nos pontos relativamente aos quais ela levantou sua discordância. O ministro Eros Grau acompanhou, o ministro Joaquim Barbosa do mesmo modo, o ministro Peluso fez consignar que
me parece correta a única explicação jurídica para o critério da delimitação das áreas indígenas, que é o eminente ministro Menezes Direito chamou de fato indígena. Na sequência, também a ministra Ellen Grace, ministro Aires Brito, ministro Marco Aurélio divergiu, mas ainda para julgar integralmente procedente o pedido inicial. Nada obstante a divergência, o ministro Marco Aurélio... Vista geral dos ministros reunidos em plenário. Como marco também a Constituição Destaque de 88, no ministro Fachin, que observa o voto do ministro André Mendonça. De segurança jurídica, fazendo o ministro Fachin está à direita na bancada e o ministro André Mendonça à esquerda. Nos seguintes termos. Disse o ministro Celso, não obstante a centralidade de que se reveste a questão, pertinente às relações que os povos indígenas mantêm com a terra, é preciso ter presente, tal como acentuaram os eminentes ministros Carlos Brito e Menezes Direito, que o artigo 231 da Constituição estabeleceu de maneira bastante precisa, quanto ao fato da ocupação indígena, um marco temporal que, situado em 5 de outubro de 88, atua como aquele insubstituível referencial a que aludiu em seu voto o eminente ministro Carlos Brito. Prossegue Sua Excelência. Isso significa que a proteção constitucional estende às terras ocupadas pelos índios, considerando-se para efeito dessa ocupação a data em que promulgada a Constituição, desde que existente a posse indígena no momento da vigência da nossa lei fundamental. Do mesmo modo, votou o ministro, por fim, Gilmar Mendes, que à época presidia o Supremo, consignou Sua Excelência que deve ser substituída a teoria do indigenato pela teoria do fato indígena. Desse modo, indagações acerca da imemorialidade da ocupação devem ser suplantadas pela verificação dos requisitos ou pressupostos trazidos pelo texto constitucional. Portanto, estabelecida a teoria naquele julgado do fato indígena, prevaleceu o estabelecimento do marco temporal como sendo a Constituição de 1988. À luz de tal julgado, a meu sentir, resta indene de dúvidas a intenção nutrida pelos então integrantes deste colegiado maior, como disse, ressalvado o voto da ministra Carmen Lúcia, no sentido de que o aludido julgado funcionaria como um novo norte a definir a questão. O ministro Peluso chega a denominá-lo leading case. Não obstante, importante registrar que o ministro relator Edson Fachin, ele diverge, se entendi bem, da caracterização como um leading case, ao menos em termos de vinculação do julgado, o que ocorreria a partir do presente julgamento. Frisa, nesse sentido, que, apesar dessa questão, muitos dos fundamentos ali traçados são importantes para a nossa análise, seja para confirmar, seja para divergir no todo ou em parte com o que foi decidido na PET já referida. Dentro desse contexto, eu passo agora a tratar especificamente da posse indígena. A posse civil, baseada na teoria de Ehring, consubstancia-se em uma situação de fato reconhecida pelo direito. Segundo o Código Civil, o possuidor é aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade.
relaciona-se, portanto, ao direito de propriedade, sendo, na verdade, a manifestação ou exteriorização, pelo efetivo exercício de uma das faculdades jurídicas decorrentes daquele que é o direito real por excelência. Pressupõe, do ponto de vista subjetivo, ânimos específico da parte daquele que se pretende possuidor. Já a posse indígena é, em verdade, não podem ser empregados os mesmos predicados da posse civil, a meu juízo, e, sobretudo, em razão da necessidade de ser interpretada a partir do crivo constitucional, que parece incorporar a proposta de uma hermenêutica capaz de enfocar o objeto sob o prisma dos usos, costumes e tradições dos povos originários, não se podendo pretender aplicar o mesmo critério subjetivo que anima o comportamento de quem integra cultura diversa da sua. Mas nem por isso ela deixa de ter uma natureza fenomênica, de se constituir em experiência concreta, aferível, comprovável, enfim, de ser realidade. É, portanto, embora interpretado a partir de enfoque exegese determinados pelos usos, costumes e tradições próprios, que lhe empregam extensão e contornos de todo peculiar, um fato. Daí porque entendo assistir razão à compreensão manifestada pelo saudoso ministro Menezes Direito ao afirmar que, sendo seus principais elementos constituídos pelo advérbio tradicionalmente e pelo verbo ocupam, é o significado destes que deve orientar a identificação espacial das terras indígenas. Em primeiro lugar, as terras indígenas são terras ocupadas pelos índios. Nas terras que ocuparam em tempos idos e não mais ocupam, não são terras que ocupavam até certa data e não ocupam mais. São terras ocupadas pelos índios quando da promulgação da Constituição de 88. Ocupação, portanto, é um fato a ser verificado. Em segundo lugar, diz o ministro Menezes Direito, as terras indígenas são terras ocupadas tradicionalmente. Esse modo de ocupação, por sua vez, foi definido na própria Constituição, no parágrafo 1º do artigo 231. O caráter permanente da habitação já mostra que a referida desvinculação da ideia de posse imemorial não pode retirar do advérbio tradicionalmente, de forma absoluta, toda consideração à temporaneidade da ocupação. Alguma expressão pretérita deve subsistir, ou o adjetivo permanente não faria nenhum sentido. Propôs, então, à ocasião, o ministro Menezes Direito, a adoção como critério constitucional não a teoria do indigenato, mas sim a do fato indígena. A aferição do fato indígena em 5 de outubro de 88 envolve uma escolha que prestigia a segurança jurídica e se esquiva das dificuldades práticas de uma investigação imemorial da ocupação indígena. Perdão. Conclui-se que, uma vez demonstrada a presença dos índios em determinada área, na data da promulgação da Constituição, e estabelecida a extensão geográfica dessa presença, está constatado o fato indígena por detrás das demais expressões de ocupação tradicional da terra. E nenhum direito de cunho privado poderá prevalecer sobre os direitos dos índios. Com isso, pouco importa a situação fática anterior, posses ou ocupações, etc. O fato indígena a suplantará, como decidido pelo Constituinte dos 80. Fato este que, tal como qualquer outro, deve ser legitimado pelo ordenamento jurídico constitucional positivo, de acordo com os critérios por ele indicados. No caso, critérios que se consubstanciam nos marcos regulatórios elencados pelo ministro Aires Brito no paradigmático precedente da terra indígena Raposa Serra do Sol, a já referida PET 3388.
São eles o marco temporal da ocupação, o marco da tradicionalidade da ocupação, o marco da concreta abrangência fundiária e da finalidade prática da ocupação, o marco do conceito fundiariamente extensivo do chamado princípio da proporcionalidade. De modo mais específico, disse Sua Excelência o ministro Aires Brito em relação ao marco temporal de ocupação. Aqui é preciso ver que a nossa lei maior trabalhou com data certa, a data da promulgação dela própria, como insubstituível referencial para o reconhecimento aos índios dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Terras que tradicionalmente ocupam, atente-se, e não aquelas que venham a ocupar. Tampouco as terras já ocupadas em outras épocas, mas sem continuidade suficiente para alcançar o marco objetivo do dia 5 de outubro de 88. O marco objetivo que reflete o decidido propósito constitucional de colocar uma pá de cal nas intermináveis discussões sobre qualquer outra referência temporal de ocupação da área indígena. Numa palavra, ao entrar em vigor a nova lei fundamental, o entrar em vigor da nova lei fundamental é a chapa radiográfica da questão indígena, nesse delicado tema da ocupação das terras a demarcar pela União para a posse permanente e usufruto exclusivo dessa ou daquela etnia. Sobre o marco da tradicionalidade, não basta, porém, constatar uma ocupação fundiária, coincidente com o dia e ano da promulgação do texto magno. É preciso ainda que esse estar coletivamente situado em certo espaço fundiário se revista do caráter da perdurabilidade. Sobre o marco da concreta abrangência fundiária e da finalidade prática da ocupação tradicional, diz o ministro Aires. Quanto ao recheio topográfico ou efetiva abrangência fundiária do advérbio tradicionalmente, ele coincide com a própria finalidade prática da demarcação, quer dizer, as áreas indígenas são demarcadas para servir, concretamente, de habitação permanente dos índios de uma determinada etnia, de par com as terras utilizadas para suas atividades produtivas, deles indígenas desta etnia, mas as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do parágrafo 1º do artigo 231. Veja-se que, por tais balizas, se está diante de conceituação substancialmente diversa daquela empregada no âmbito do direito civil. Daí porque ter o próprio ministro Aires Brito, ao analisar os parâmetros acima reproduzidos, cunhado a expressão segundo a qual se verifica nesse tipo tradicional de posse fundiária um heterodoxo instituto de direito constitucional, e não uma ortodoxa figura de direito civil. Isso porque, distintamente do que ocorre na seara do direito civil convencional, há em relação à posse indígena uma considerável dilatação dos limites espaciais da área sobre a qual recai o poder de fato, na medida em que, constitucionalmente alargado, a toda a extensão necessária, não apenas a sua habitação tradicional, em caráter permanente, mas abrangendo igualmente as áreas utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis para a preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e aquelas necessárias à sua reprodução física e cultural. Tem-se, assim, o estabelecimento de marcos regulatórios essencialmente abertos e com perspectiva de interpretação extensiva em prol dos primeiros habitantes. Assim, como bem pontuado pelo ministro Aires Brito, o aludido requisito faz com que, abro aspas, ao entrar em vigor a nova lei fundamental brasileira,
ela se transforma numa chapa radiográfica da questão indígena. Em reforço argumentativo, o ministro Lewandowski, à época, observou que a fixação de um marco temporal na data da promulgação da Constituição guarda harmonia com o disposto no artigo 67 do ADCT, que estabeleceu o prazo de 5 anos para o encerramento das demarcações. Ora, tanto quis a nova ordem constitucional, a meu juízo, estabilizar a situação de acordo com o retrato do momento em que editada, que pretendeu, da mesma, ainda que pela estipulação de prazo não peremptório, que contemporaneamente, ou seja, quase 35 anos depois de seu segmento, não mais fosse necessário sequer existir um regime procedimental demarcatório. De fato, como condição de possibilidade para a construção da nova ordem constitucional fundada no denominado constitucionalismo fraternal, que pretende colocar uma pá de cal no histórico conflito entre os povos originários e os demais segmentos da sociedade, é que se fixou o marco temporal da ocupação, como requisito conformador desse heterodoxo instituto de natureza constitucional, que é a posse indígena. Sob esse enfoque, o estabelecimento do marco temporal deve ser compreendido como um dos elementos que, associado aos demais marcos regulatórios, delineiam a conformação constitucional da posse indígena. Trata-se, a meu sentir, da deliberação do constituinte originário, que reputou necessário o estabelecimento de uma regra que mantivesse estabilizadas as situações remotas de conflituosidade já não mais existentes no cenário imediatamente anterior ao advento da Constituição, como elemento necessário à composição dos múltiplos interesses em disputa por ocasião constituinte, a quem compete o juízo de ponderação no caso. E não se pretende, com isso, negar os lamentáveis e aqui registrados acontecimentos históricos que, desafortunadamente, perpassaram de maneira efetiva as relações entre indígenas e não indígenas. Não se trata de negar as atrocidades cometidas, mas antes de compreender que o olhar do passado deve ter como perspectiva a possibilidade de uma reconstrução do presente e do futuro. Entendo eu que esta solução é encontrada a partir da leitura que faço do que foi o texto e a intenção do constituinte originário de trazer uma força estabilizadora a partir da sua promulgação. Recordo aqui o que asseverou o ministro Aires Brito. Aqui é preciso ver que a nossa lei maior trabalhou com data certa, a data da sua promulgação, como insubstituível referencial para o reconhecimento aos índios dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Terras que tradicionalmente ocupam, atente-se, e não aquelas que venham a ocupar, tampouco as terras já ocupadas em outras épocas, mas sem uma continuidade suficiente para alcançar o marco de 88. Marco objetivo este que reflete o decidido propósito constitucional de colocar uma pá de cal nas intermináveis discussões sobre qualquer outra referência temporal de ocupação da área indígena, mesmo que essa referência estivesse grafada em Constituição anterior. É exprimir a data de verificação do fato em si da ocupação fundiária é o dia 5 de outubro de 88 e nenhum outro. Trata-se a rigor de entendimento que, apesar de notabilizando, a partir do julgamento do caso Raposa Serra do Sol, já embasar a formação de outros precedentes relacionados à temática indígena, como o RE 219.983-3, relatado pelo ministro Marco Aurélio e julgado
em 1998. No referido julgado, que ensejou a edição da súmula 650 desta excelsa Corte, discutia-se a dominialidade de terras que, em passado remoto, pertenciam a aldeamentos indígenas já extintos. A controvérsia foi analisada em uma série de ações de usucapião relacionadas às áreas dos municípios de Guarulhos e Santo André, no estado de São Paulo, havendo dúvidas quanto ao eventual interesse da União, precisamente em razão da sua caracterização pretérita como aldeamentos indígenas. Entendo pertinente rememorar, ainda nesse ponto, passagem do voto apresentado pelo ministro Nelson Jobim, que, no caso, abordou a exegese que reputara mais consentânea com o artigo 231 da Lei Maior, à luz do contexto no qual se desenvolveram os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Em pauta, recurso extraordinário número 1017365, FUNAI, contra IMA. Plenário do STF analisa marco temporal sobre o direito de posse de áreas de tradicional ocupação indígena. Quem vota é o ministro André Mendonça. A chamada posse imemorial. Esse conceito nada tinha a ver com o jurídico, mas com o antropológico. E os grupos indigenistas pretendiam, com isso, retomar o conceito de posse imemorial para recuperar o indigenato de João Mendes, na famosa Conferência de 1912. Por isso, quando se definiu as terras indígenas no contexto do artigo 231 da Constituição Federal, houve uma longa discussão, e aqui quero contar com a memória do eminente ministro Maurício Correia, num trabalho imenso do senador Severo Gomes, que esclarece perfeitamente a questão da definição das terras indígenas. A terra indígena, no Brasil, por força do parágrafo 1º do artigo 231, se compõe de 4 elementos distintos. O primeiro deles prossegue. O eminente ministro, são as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente. Há um dado fático necessário, estarem os índios na posse da terra. É um dado efetivo e que leva em conta o conceito objetivo de haver a posse. É preciso deixar claro também que a palavra tradicionalmente não é a posse imemorial, é a forma de possuir. Mas há um requisito fático e histórico da atualidade dessa posse, possuída de forma tradicional. Ele discorre, então, sobre os demais elementos, me detenho no quarto. A partir da composição, me detenho na composição desses 4 elementos. A partir da composição desses 4 elementos, surgem, então, os dados objetivos e históricos para a demarcação da terra indígena. Historicamente, no início do descobrimento, é evidente que todo o território nacional estava sob a posse indígena. Por força do direito de conquista, esse patrimônio todo passou às mãos da coroa portuguesa. Depois, foram transformadas em terras devolutas e todas passaram aos estados. E as terras ocupadas pelos índios passaram, então, a ser tratadas como tal. Depois ainda foram desocupadas algumas outras foram usucapidas, enfim, no processo de ocupação territorial do território nacional, que foi mais agravado na década de 40 pela política estabelecida pelo presidente Getúlio Vargas, da ocupação do território brasileiro. Então, senhor presidente, creio importantes os fundamentos do voto do ministro Marco Aurélio para repor a questão dessas terras indígenas e acabar com essa pretensão. Reconhece-se, contudo, a necessidade de se excetuarem situações em que caracterizado o denominado renitente esbulho. E assim eu passaria, senhora presidente, no próximo tópico a tratar do renitente esbulho. Eu consulto Vossa Excelência se prossigo.
Vossa Excelência, no próximo item, começa a enfrentar o tema. Renitente esbulho. O renitente do renitente esbulho. Tá certo. Vamos fazer, então, vamos suspender a sessão, porque nós temos audiências marcadas, mas eu vou pedir a Vossas Excelências que, na medida do possível, consigamos observar o prazo regimental, porque penso que ainda o voto do ministro André vai longe e temos às 18h30 o lançamento do livro sobre 8 de janeiro e do documentário. Agradeço a Vossas Excelências, está suspensa a sessão.